Olá, meninas! Que gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja nos vossos corações, amém? Vamos começar hoje a pagar as dívidas, né? Estou devendo um estudo sobre prosperidade, vamos falar um pouco sobre isso, e depois a gente vai marcar o nosso outro estudo para as mulheres casadas, amém? Então, hoje nós vamos estar falando aqui um pouco a respeito de prosperidade, mulher próspera, né? Mulher próspera, mulher empoderada. A gente pensa que mulher empoderada é aquela que chuta o balde, que manda em tudo, não é não, amadas. Mulher empoderada é a mulher sábia, né? A mulher que edifica a sua casa, é a mulher que realmente se posiciona na presença de Deus, é a mulher que não murmura, a mulher que não reclama, mas é a mulher Provérbios 31, né? Que a gente até já tem uns vídeos aqui a respeito disso. Mas vamos falar de você, mulher que busca uma prosperidade em Cristo. E quando a gente fala de prosperidade, a gente não fala só de dinheiro, mas a gente fala de paz, né? A paz que excede todo o entendimento. Porque quando nós nos aconchegamos na nossa cama à noite e nós dormimos, nós verdadeiramente entregamos para o Senhor o nosso dia, a nossa noite, e dormimos em paz. Isso é prosperidade, né? Quando a gente acorda de manhã e agradece a Deus pelo dom da vida, somos gratas ao Senhor pelo dom da vida, né? Quando, no meu caso, que as minhas filhas já não moram aqui, mas eu falo com elas o bom dia, elas respondem, aí tá tudo bem, a gente já abençoa uma vida da outra, isso é prosperidade, né? Então, assim, a prosperidade de Deus, ela tem que habitar na nossa vida em todas as áreas, todas as áreas. Nós precisamos ser mulheres prósperas, né? Mulheres realmente empoderadas, cheias de sabedoria do Senhor. Mas hoje eu quero falar da prosperidade financeira, mais especificamente, né? Que eu percebo que muitas mulheres hoje não conseguiram se realizar profissionalmente, muitas mulheres tiveram que deixar sua vida profissional para cuidar dos filhos, da casa, né? Do esposo, e aí com isso elas não tiveram conquistas na sua área financeira. Algumas mulheres se encontraram dessa maneira, eu não vejo que tenha nada de errado nisso, né? A mulher se dedicar à sua casa, a seus filhos, a seu esposo e deixar a sua vida profissional, mas se isso traz uma realização para a sua vida, amém. Glória a Deus por isso. Hoje eu sou dona de casa, hoje eu me dedico especialmente ao meu esposo, à minha casa, né? Aos meus netos, minhas filhas, enfim. Mas eu também já tive uma vida profissional bastante corrida, já trabalhei alguns anos, o meu trabalho exigia que eu viajasse muito, as minhas filhas eram adolescentes, e graças a Deus o meu esposo pôde dar esse suporte para elas nesse momento tão interessante, a gente não teve nenhum prejuízo emocional, psíquico, enfim, físico na vida delas, mesmo nesse período que eu fiquei bastante ausente, né? Então, eu vejo que cada uma de nós tem o seu tempo e a gente precisa fazer que esse tempo seja salutar, seja alegre, seja feliz, seja bom, para que a gente possa ter uma realização pessoal, né? Hoje eu sou realizada cuidando das minhas coisas, cuidando da minha casa, do meu esposo, dando suporte às minhas filhas e aos meus netos e principalmente fazendo a obra de Deus. É o que eu faço hoje. Me dedico ao Senhor, né? Estudando a palavra, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, levando pessoas para as igrejas, né? Ao arrependimento, à salvação das suas almas, enfim, esse é o meu trabalho principal, né? Graças a Deus que o Senhor uniu o meu esposo a mim nesse mesmo objetivo. Então, hoje nós somos, eu falo que a gente é uma dupla dinâmica, né? Trabalhando para Jesus, ganhando almas para o Senhor. E isso me realiza, isso faz com que eu seja uma mulher feliz, né? Eu aprendi a viver com o que eu tenho, ser feliz com o que eu tenho, ser grata ao que eu tenho. E o Senhor tem realmente estado no controle dessa área das nossas vidas
e o Senhor tem nos abençoado de uma forma tremenda e poderosa, do qual nós não temos falta de absolutamente nada. Tudo que nós precisamos, o Senhor tem nos dado. E muito mais, muito mais. Ele realiza sonhos, ele abençoa, ele dá mais do que nós pedimos ou merecemos, porque ele é bom o tempo todo, né? Mas nós precisamos virar uma chave na nossa vida. Tá? E eu quero ler com vocês aqui, para nós explorarmos um pouco mais esse assunto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, eu quero ler alguns versículos a partir do 3 e dizer para você que para que nós tenhamos resultados financeiros em nossas vidas, nós precisamos quebrar as correntes da ignorância bíblica, né? Porque a gente quer resultado financeiro, a gente ora por isso, a gente chora por isso, a gente reclama por isso, a gente murmura por isso, mas nós não entendemos que nós precisamos ter conhecimento do caminho que a palavra nos dá para uma prosperidade financeira. Porque a palavra de Deus, ela é completíssima, ela nos ensina absolutamente tudo. Tudo que nós precisamos saber na nossa vida, a palavra de Deus nos ensina. Tudo que nós precisamos ter, a palavra de Deus nos ensina o caminho da conquista, né? Então, sem conhecimento da palavra, é impossível nós alcançarmos. Por quê? Porque a gente fica como Alice no País das Maravilhas. A gente cai lá dentro, acha tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não sabe qual que é o caminho, a rua que a gente deve pegar para chegar onde nós queremos chegar, né? Então, primeiro ponto, onde eu quero chegar? O que você quer na sua vida financeira? Quais são os seus sonhos? O que você tem buscado no Senhor? O que você tem desejado em Deus? Né? Então, você precisa saber aonde você quer chegar, qual que é o tipo de independência financeira que você quer. E precisa entender, qualquer independência na nossa vida, ela está totalmente ligada à total dependência em Deus. Nós não somos independentes em nada se nós não dependermos do Senhor para a realização dos desejos e sonhos que Ele próprio coloca no nosso coração. Amém? Vamos à palavra, Mateus capítulo 13, vamos ler alguns versículos a partir do versículo 3. Diz o seguinte: E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador, saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em lugares de solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas, finalmente, outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um grão. Amém? O 9 diz: Quem tem ouvidos, ouça. A palavra de Deus, amadas, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e ainda o próprio Deus diz que ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, a palavra de Deus, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, ela vem do coração do Senhor, ela vem do próprio Deus para mim e para você. Então, nós precisamos ter no que a palavra nos ensina. Nós precisamos praticar. Eu costumo dizer que ler a palavra, estudar a palavra, não é difícil. O difícil é ter coragem a praticar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado. Eu conheço muitos cristãos que estão na igreja há muito tempo, conhecem a palavra muito mais do que todas nós juntas, porém não colocam em prática. E aí se torna como o próprio inimigo, porque Satanás conhece a palavra de capa a capa, ele conhece tanto que ele chega a estremecer, ele crê tanto que ele chega a estremecer. Porém, ele não pratica, não praticou, ele fez o contrário. E a falta da prática da palavra fez com que ele fosse eleito o rei do inferno.
Então, eu e você, nós podemos até conhecer pouco da palavra, mas em tudo que nós aprendermos, nós temos que colocar em prática, para que esta palavra possa ter efeito na nossa vida. Senão, ela não tem efeito, tá? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque assim funciona também nessa área financeira, a área da prosperidade financeira na nossa vida. Nós podemos aprender, como a gente vai aprender algumas coisas aqui, mas se nós não praticarmos aquilo que nós aprendemos, não terá nenhum efeito na nossa vida. É como você passar numa vitrine, você vê um vestido, ele é lindo, maravilhoso, é o seu número, você gosta, você quer. Se você não comprar, você não vai usar aquele vestido. Ele vai continuar na vitrine, ele pior ainda, ele vai para a mão de outra mulher. Mas se eu falar, não, eu vou entrar, eu vou comprar, eu vou pagar, eu vou praticar esse desejo do meu coração, ele vai para onde? Para o seu corpo, para o seu guarda-roupa, para o seu uso, para o seu usufruto. Você vai se sentir bela, realizada, linda, maravilhosa. Sim, a palavra. Eu posso conhecer a palavra, mas ela pode estar numa vitrine. Ela pode simplesmente estar numa vitrine chamada Bíblia. E eu posso ler, eu posso estudar, eu posso desbravar. Mas se eu não pegar essa palavra, não tirar da Bíblia e colocar em prática na minha vida, ela vai continuar numa vitrine. Ela não vai ter efeito na minha vida. Eu preciso praticar a palavra para que ela venha ter efeito na minha vida. Eu preciso abandonar os velhos hábitos e costumes que eu tinha naquela determinada área que eu estou estudando e colocar aquilo que eu aprendi, o novo de Deus na minha vida, para que haja realmente um efeito salutar na minha vida, na minha caminhada. Porque senão eu vou falar assim, poxa vida, mas olha, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas na minha vida não faz. Por que que não faz? Porque você não pratica a palavra. Você precisa praticar, eu preciso praticar. Eu amo estudar a palavra, eu amo ensinar a palavra, porém, se eu não amar praticar a palavra, por mais difícil que muitas vezes seja, eu não vou viver essa palavra. Eu vou ver essa palavra sendo vivida na vida de outras pessoas, mas eu não vou ter o prazer de viver esta palavra. Amém? Então, o que que o Senhor nos fala aqui? O Senhor nos fala que a, os resultados são os frutos das nossas atitudes. Nós precisamos. Ah, pastora, eu quero ter resultados diferentes. Então, minha querida, busque atitudes, caminhos diferentes. Porque se até hoje você tem andado por um único caminho e você tem tido um resultado do qual você não está satisfeita, então mude o caminho. Mude o caminho. Porque as mesmas atitudes vão me levar aos mesmos resultados. As atitudes diferentes vão me levar a resultados diferentes. Então, eu preciso praticar as atitudes que a palavra de Deus me ensina, para que eu venha a ter os resultados que a palavra de Deus testifica. Amém? Então, veja bem, em todas as nossas lutas, nós temos que ter resultados. Tudo tem que ter um resultado na nossa vida. A gente não pode lutar, lutar e morrer na praia, não. Né? Tem que acontecer. As correntes de derrota, elas têm que ser quebradas. A gente não pode ficar só contando derrota, e lembrando da derrota, e lembrando da situação, porque eu fiz isso, porque não deu certo, porque tal coisa, eu quebrei a cara ali, a porta fechou, e isso. Não, amadas. Vamos deixar o passado para trás. Vamos pegar um tempo novo com Deus, né? Nós nascemos para ter resultados. Resultados. Às vezes os resultados não são tão bons, mas o que eu tenho que fazer? Tenho que aprender com eles, começar de novo. Coragem para recomeçar, mas não deixar os resultados ruins tomarem conta da minha mente. Eu tenho que pegar o aprendizado. Opa, eu fui por aqui, não deu certo, eu tomei essa atitude, não deu certo, então agora eu não vou fazer isso, porque eu já sei que não dá certo. E mais ainda, a Bíblia diz que o inteligente ele aprende com o erro do outro. O inteligente aprende com seus próprios erros, me desculpa. Mas o sábio aprende com o erro do outro.
Então, quando eu tenho resultados ruins na minha caminhada, eu preciso ser inteligente, aprender com esses resultados e tomar atitudes diferentes. Mas quando eu sou uma mulher sábia, eu olho o resultado do outro e falo, opa, esse caminho aqui também não dá certo, porque olha, eu vi fulano andar por esse caminho, deu errado, deu ruim. Então, eu preciso ser sábia e aprender com o erro do outro também. Isso é muito importante na minha caminhada, porque eu tenho que entender que eu nasci para ter resultados. Eu não sou só um ser humano ambulante por aí, não. Eu sou um ser humano feito pelas mãos do Senhor para ter resultados, né? A palavra não diz que a gente só vai vencer, mas eu entendo que a palavra me ensina que eu preciso vencer. E quando as coisas não derem muito certo, eu perder algumas batalhas, essas batalhas têm que servir de aprendizado na minha vida. Amém? Mas aqui o Senhor nos mostra 4 tentativas, né? Aqui no texto que nós lemos, o Senhor nos mostra 4 tentativas. No 3 diz assim, ó, o semeador saiu a semear. E veja só no 4. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Ou seja, tem algumas atitudes nossas que não vão dar certo, como eu falei, mas elas vão, a gente vai fazer. Algumas vão dar certo parcialmente, outras não vão dar certo 100% errado, mas aí o que eu tenho que fazer? Opa, o que eu tiro de aprendizado dessa situação? Não é ficar chorando em cima da situação, mas é secar as lágrimas. Tudo na nossa vida tem um tempo de luto, um tempo para começar e um tempo para terminar. Aí eu fiz tal coisa, não deu certo, nossa, fiquei chateada, chorei, tive prejuízo, foi terrível e tal, mas o luto tem que acabar. Eu não posso ficar num luto de um determinado acontecimento na minha vida pelo resto da vida, não. Já chorei, já reclamei, já foi, já passou. Opa! Enxuga a lágrima, levanta a cabeça. O que eu aprendo com essa situação? E bola para frente. E vamos continuar. E vamos perdurar. Então, a primeira semeadura, versos 4, não deu certo. No verso 5, diz assim, ó. E outra parte caiu em lugar de solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou e, por não ter raiz, secou-se. Ou seja, quase deu certo, quase deu certo, né? Joguei na terra, até nasceu, mas era um solo muito pedregoso, a raiz não conseguiu alcançar profundidade para poder ficar forte, para poder crescer forte. E aí veio o sol muito quente, e o que aconteceu? Secou a raiz, porque a raiz estava rasa. Então, opa, comecei a entrar por um caminho que pode dar certo. Eu já aprendi que eu tenho que semear, eu já aprendi que a minha semente tem que ser boa, mas eu também tenho que aprender o solo, a terra onde eu vou semear. Porque se a terra não for boa, a semente pode até ser boa, ela vai até nascer, mas as raízes serão muito rasas, o sol quente vai queimar, né? Mas olha o verso 7 diz: E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Eita, essa aqui bateu na trave, né? Eu semeei, mas infelizmente tinha muitos espinhos. Muitas vezes, amadas, eu tenho semeado numa terra espinhosa. Muitas vezes eu não tenho semeado na boa terra, no lugar certo, aonde Deus quer que eu semeie. Eu preciso orar para falar com Deus. O Espírito Santo de Deus me orienta. Qual que é a boa terra para eu semear? Qual que é a boa terra? Eu preciso ter uma boa semeadura. Eu já entendi que eu tenho que ter a semente,
já entendi que eu preciso semear, eu já entendi que essa é uma prática necessária para que eu possa ter colheita, porque quem não semeia vai colher só erva daninha, porque quando eu não semeio, o próprio inimigo semeia na minha vida, mas as sementes do bornal do inimigo não nasce nenhuma fruta boa. Só nasce espinhos e frutas podres. Mas no versos 8, a quarta tentativa, né? Já foram 3, olha a quarta. Mas finalmente outra semente. Caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um grão. Oh, aleluia! Essa quarta semeadura deu certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar até dar certo. Eu não posso desistir, né? Mas, pastora, o que eu tenho que semear, né? Porque Satanás ele tenta nos intimidar, amadas, tenta nos fazer desistir, né? A gente semeou lá a primeira, não deu certo, a segunda quase, a terceira bateu na trave e o inimigo começa a falar: não, isso não é para você, não é assim, não é por aí, é aqui, é ali, é aquilo outro, e você começa a dar ouvidos para Satanás. Ele vai intimidando, mas eu quero dizer para você que o milagre que Deus tem na nossa vida é muito maior do que a intimidação do inimigo. E nós precisamos buscar, tentar, correr atrás, não desistir, até alcançar o objetivo, a vitória em Cristo, para a glória de Deus. Amém? Então, nem a serpente dos feiticeiros, nem quando a água se tornou sangue, nem as pragas, piolho, sapo, rã, nada disso vingou, nada disso prosperou, né? Foram 10 pragas no Egito, todas falharam, né? Mas a parábola do semeador, ela nos dá 4 tentativas, né? 4 tentativas. A primeira caiu à beira do caminho, as aves comeram. Muitas vezes nós nos frustramos, né? Poxa vida, eu semeei, poxa vida, eu fiz e tal, do jeito que eu acreditava ser correto, não aconteceu nada, não nasceu nada. A rapina veio, comeu tudo, e eu fiquei a ver navios. Então, houve uma frustração. Quando a primeira semente é preparada para ser semeada, ela não serve para ser comida, não, viu, minhas irmãs? Mas muitas vezes nós comemos a semente preparada, e essa semente preparada, ela tem que ser semeada, mesmo que seja em lágrimas. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui um Salmo, Salmo 20, 126. Salmo 126. Olha só, o que que nos diz o Salmo 126 aqui? Aqui na minha Bíblia, achei. 126, versículo 5. Diz assim: olha, os que semeiam em lágrimas cegarão com regozijo, ou seja, com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão, ou seja, colherão com alegria. Então, mesmo que eu entregue o meu dízimo, porque a semente preparada, a primeira semente é o meu dízimo, isso eu não posso deixar de entregar. Não importa, irmãs, não importa se você fala assim, mas pastora, eu não trabalho fora, eu não tenho pensão, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho ganho nenhum, nenhum. Ah, mas de repente eu ganhei, o meu esposo me deu um dinheirinho aí para eu ir no salão, para eu fazer minha unha, para eu arrumar meu cabelo. É um dinheiro que você ganhou. Você ganhou quanto? Você ganhou R$ 100? Então, você vai gastar 90, porque 10 não é seu. Tudo que entrar na sua mão, tudo que entrar na sua mão em espécie, ele deve ser dizimado. É a semente preparada. É aquilo que não é meu, é do Senhor. É do Senhor. E eu quero aproveitar e dizer para você que nós não dizimamos por conta de Malaquias, por conta da lei. Aquele versículo que está em Malaquias 3, a partir do versos 8, ele é referente à lei de Moisés. Nós dizimamos porque somos da linhagem
Melquisedeque, o próprio Jesus já vinha, desde antes, o dízimo, ele antecede a lei. Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, ele deu o dízimo de todas as coisas para Melquisedeque, e Melquisedeque, como sacerdote, deu a Abraão a ceia, serviu para Abraão a ceia, deu pão e deu vinho, tá? Mas esse é um outro estudo, eu quero ter no meu coração que você já tenha conhecimento disso. Mas eu só quero te dizer que nós não dizimamos por conta da lei. Nós dizimamos porque somos sacerdócio de Melquisedeque. O próprio Jesus também o é. Então, por isso que nós não somos dizimistas segundo a lei de Moisés. Nós somos dizimistas segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Antecede a lei. Então, vamos lá. Então, a semente preparada é a 10ª parte de tudo aquilo que entra para mim. Né? Alguém me deu uma oferta, 10% disso não é meu, eu tenho que devolver. E onde que eu devolvo? Devolvo na igreja. O meu dízimo ele tem que ser devolvido na igreja, tá? Eu não vou entrar em polêmica aqui, mas eu vou só parar por aqui no dízimo, tá? O dízimo tem que ser devolvido na igreja, certo? É onde você se alimenta, lugar onde se semeia a palavra de Deus, onde se ensina a palavra de Deus, lugar onde fala de salvação, lugar onde pessoas entregam suas vidas para o Senhor. Ali deve ser entregue o meu dízimo, no gasofilácio, ali eu entrego. Eu não posso pegar o meu dízimo e distribuir por aí como caridade. Não, dízimo não é caridade, dízimo é ordenança. Ele deve ser entregue na igreja. Amém? Então, essa é a semente preparada, é a primeira semente. De tudo que eu ganho, eu tiro já a primeira parte e eu entrego como semente preparada, como dízimo, como a 10ª parte de tudo que cai na minha mão, eu entrego no gasofilácio da igreja. Isso tem que ser consagrado, né, na hora da oração, pelo dízimo, pela oferta, se consagra o dízimo. Por quê? Porque tudo que é consagrado tem que ficar na igreja, tá? Por isso que nós não consagramos nossos bens, nossos filhos, nós santificamos, mas nós não consagramos, porque o que é consagrado fica na igreja. Amém? Aí nós temos ali a segunda semente. Nasceu, mas logo em seguida deu algo errado, né? O que é isso? Eu entreguei, mas eu entrego com orgulho, com soberba. Porque nossa, eu sou dizimista fiel. Ou então tem gente que ainda tem o tupete, olha, o pastor tem que me respeitar, porque eu sou o maior dizimista aqui na casa de Deus, o maior dizimista dessa igreja, a pessoa mais fiel nos meus dízimos aqui nessa igreja. Irmãs, isso é soberba. Dízimo é entre você e Deus. Você e Deus. Tá? Nós costumamos identificar o nosso dízimo só por uma questão de administração. Mas quem conhece a fidelidade do meu dízimo é o Senhor. Porque eu posso simplesmente ter um dízimo, por exemplo, de R$ 1.000 para entregar, vou entregar 100. Pronto. Quem vai falar que eu não sou dizimista lá na igreja? O tesoureiro vai receber meu dízimo. Opa, a Rose é dizimista. Ó, todo mês ela entrega aqui os R$ 100 do dízimo dela. O meu pastor, se souber dos relatórios da igreja, vai saber que eu sou dizimista. Mas quem vai conhecer a fidelidade do meu dízimo é o meu Deus e eu. Deus muito mais que eu, porque pode entrar alguma coisa que eu caia no esquecimento, que eu não anotei, que eu não acabei não dizimando sobre aquilo. Mas quem conhece a fidelidade do meu dízimo é o meu Deus. E eu, ninguém mais. Ninguém mais conhece. Então, muitas vezes, o problema não é a semente, o problema é não ter terra, obediência, santidade, né?
Se não tem terra, não tem raiz. Eu preciso entregar meu dízimo com fidelidade, com santidade, com comunhão, porque a Bíblia diz que não adianta eu ir lá entregar meu dízimo se eu tiver em desavença com alguém, falta de perdão com alguém, eu preciso perdoar o meu irmão antes de pegar o meu envelope de dízimo e entregar lá no altar de Deus dentro do gasofilácio. Então, eu preciso ter essa santidade, eu preciso ter a obediência, ou seja, ser fiel naquilo que eu estou entregando para o Senhor, porque senão eu estou simplesmente jogando ao vento, não plantando na terra. Tá? Então, ser dizimista, independente do que você ganha, né? Ah, mas esse mês eu ganhei R$ 10, meu dízimo é R$ 1. Seja fiel no pouco, te colocarei no muito, diz o Senhor. Apesar de que eu creio que esse versículo não se aplica somente ao dízimo, mas em tudo na nossa vida, mas pode se aplicar ao dízimo e à oferta também. Seja fiel no pouco. Deus não está interessado no valor do seu dízimo, até porque Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele não precisa do seu dinheiro. Quem precisa do dinheiro de Deus somos nós. E é por isso que nós temos que ser fiéis a Ele, para que Ele possa dispensar de tudo aquilo que é dele e confiar nas nossas mãos. A terceira tentativa, a terceira semente, ao invés de crescer as sementes, crescer os espinhos. A semente vem no tempo de Deus, mas os espinhos, eles são precipitados. A falta de fé é fertilizante para as tribulações. Então, não adianta eu colocar a semente na terra e não crer, não profetizar com fé sobre aquilo que eu estou fazendo. A falta de fé faz com que a minha semente fique mirrada, o inimigo aproveita essa oportunidade e ele lança muitas sementes espinhosas para sufocar a minha boa semente. Então, fé também é o nosso fertilizante. Se eu não tiver fé, não adianta eu ser dizimista, não adianta eu ser ofertante. Porque aí vai ser o quê? Vai ser uma barganha, vai ser uma obrigação. Ah, não, eu aprendi que se eu dizimar, que se eu ofertar, Deus vai me dar, então, se Deus vai me dar, eu vou fazer para poder receber. Não funciona dessa maneira mesmo. Nós precisamos crer na palavra, praticar porque temos. A fé é o maior fertilizante que existe. A boca profética, lembra da mente que precisa ser um ambiente de glória de Deus? A glória de Deus, então eu preciso crer, né? Aí eu quero dizer que os murmuradores, que são aqueles que só reclamam, né? Não ofertam e não dizimam. Ah, pastora, mas eu entrego o meu dízimo, a minha oferta. Mas se você murmura, é como se você não ofertasse, você não dizimasse, porque Deus não aceita. Deus não aceita. Deus aceita aquilo que é entregue por fé, com coragem de praticar a palavra. Por isso que eu digo que para praticarmos a palavra de Deus, nós precisamos ter coragem. Senão a nossa prática ela é muito rasa. Deus não aceita. Mas nós temos a quarta semente, né? E a quarta tentativa ela dá certo. Por quê? 4 tentativas para 3 não darem resultados, porém darem aprendizado, né? A primeira tentativa, Deus junta tudo num só pacote. Deus junta tudo num só pacote, né? E na quarta tentativa você recebe o que não recebeu, nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira. Entendeu? Então, quando eu aprendo e não desisto, mas eu persisto, na primeira, na segunda, na terceira e só na quarta eu estou preparada para poder entregar o meu dízimo e a minha oferta. Como eu disse, o dízimo ele tem que ser entregue na igreja. A minha oferta, ela pode ser distribuída. Eu posso ofertar na vida de alguém, eu posso ofertar na minha igreja, eu devo ofertar na minha igreja, participar, né, das ofertas que são solicitadas na igreja. Muitas vezes a nossa igreja está em construção, a nossa igreja está na reforma, a nossa igreja precisa comprar cadeiras novas, um som, enfim, né? E aí o pastor faz uma campanha de uma oferta alçada específica para alguma coisa, eu devo participar? Devo participar. Toda oferta tem que ser orada. O dízimo,
Nem preciso orar, porque eu já sei, está determinado por Deus, a 10ª parte de tudo aquilo que ele me dá é dele. Ele me dá 90% e ele fica com 10% para a administração da obra do Senhor na terra, tá? Então, querendo ou não querendo, chorando ou rindo, eu vou entregar o meu dízimo, porque é ordenança. A minha oferta eu preciso orar. Senhor, qual que é a minha oferta? Coloca no meu coração. O que eu devo ofertar? Onde eu devo ofertar? A minha oferta, ela tem que ser com alegria, diferente do meu dízimo. Como eu disse, o dízimo, por ser uma ordenança, eu posso entregar até chorando, mas eu tenho que entregar. É uma ordenança. Mas a oferta não, minha irmã. A oferta é a bênção da multiplicação na minha vida. Porque o dízimo, ele protege o que eu tenho. Ele protege. O dízimo é como se fosse uma cápsula que vai me proteger da obra do devorador, do migrador, do gafanhoto, do inferno, para que ele não tenha poder de ação na minha vida. Mas o dízimo não multiplica, o dízimo protege. Eu costumo dizer que o dízimo representa o homem e a oferta representa a mulher. A junção do dízimo e da oferta é que vai trazer os filhos, que é a multiplicação da bênção na nossa vida. Então, a oferta, ela precisa ser orada, precisa ser algo que Deus coloca no meu coração e eu preciso fazer com muita alegria. Eu preciso ofertar com alegria. Muitas vezes, amadas, Deus coloca no nosso coração uma determinada oferta, a gente fala: Senhor, como é que eu vou ofertar isso? Da onde que eu vou tirar? Como é que vai ser? Mas, se Deus colocou no seu coração, cumpra, porque Deus vai te honrar, em nome de Jesus, né. Ontem, eu sou uma pessoa muito friolenta, muito friolenta. E o meu marido é uma pessoa muito calorenta. Então imagina o quarto, né, ele liga o ar no 12 e dorme muitas vezes sem coberta. E eu, por mim, dormiria sem ar-condicionado e coberta. Então o que que eu faço? Eu costumo colocar uma coberta embaixo do lugar que eu deito, sobre o lençol, e outra coberta para eu me cobrir, para eu poder esquentar. Aí pronto, esquentou, beleza, durmo tranquila a noite toda sem problema nenhum, né. E o que que eu fiz? Semana passada, como a gente fez a campanha de cobertores e roupas de frio para os meninos lá do Paraíso, eu peguei a minha cobertinha que eu cubro o meu lençol, doei. Aí ontem começou esse friozinho aqui em Cuiabá, né, e aí o meu marido falou: "Agora o que você vai fazer? Você doou sua coberta, né?" Falei: "O Senhor vai me esquentar." Doei em paz, doei com alegria. Eu sei que eu não vou passar frio e quem recebeu a minha cobertinha também agora está bem quentinho para dormir. E foi isso que aconteceu. Coloquei minha cobertinha lá, deitei, desmaiei, fiquei quentinha, dormi gostoso, acordei hoje de boa, né, porque eu creio, amada, eu creio que quando Deus pede alguma coisa para você, aquilo não vai te fazer falta, não vai. Deus já colocou ofertas no meu coração de valores, valores mesmo, dinheiro. No dia, eu não tinha dinheiro para comprar uma Coca-Cola. E eu falar: "Senhor, da onde que vai sair?" E Deus falar: "Pode fazer o compromisso que eu vou prover." E Deus proveu. E Deus não proveu só o valor da oferta. Deus proveu o valor da oferta e proveu para sobejar, para que eu também suprisse a minha necessidade. Então Deus nunca, nunca vai nos pedir algo que ele não vá, colocar. Muitas vezes o Senhor nos prova nessa área. Ele nos prova, ele nos coloca, esse desejo no coração, mesmo que a gente não tenha, para saber se nós vamos confiar nele ou não, nós vamos aceitar o desafio ou não, nós vamos verdadeiramente ter coragem para cumprir a palavra ou não. Então, eu preciso cumprir esses princípios da palavra de Deus para quebrar esses resultados de fracasso, de derrota, esses resultados negativos na área financeira. Eu preciso entender que a minha postura, a minha posição
para receber de Deus na área financeira é, primeiro, aceitar o desafio de ser dizimista fiel na presença do Senhor, entregar o meu dízimo no gasofilácio da minha igreja e entender que dízimo não é oferta. Dízimo, é ordenança, é um dinheiro que vem na minha mão, mas não é meu e que eu preciso devolvê-lo, senão eu estou roubando de Deus. Isso é fato. Ponto. E oferta é aquilo que eu entrego com alegria no meu coração depois de ter orado, porque oferta não pode ser barganha. Eu vou dar uma oferta de R$ 1.000 porque eu vou ganhar R$ 10.000. Não funciona assim com Deus, minha irmã. Eu tenho que entregar a oferta que o Senhor colocou no meu coração. Então, não adianta eu ficar falando para Deus, tá bom, Senhor, o Senhor colocou essa oferta, eu vou dar um jeito, eu vou entregar. Não é você que vai dar um jeito, é Deus que vai dar um jeito. Porque foi Ele que pediu para você, Ele que é o dono de todo ouro, toda prata. A Bíblia diz que riqueza é dom de Deus, não é do diabo nem meu. Não é pela força do meu braço, é por aquilo que o Senhor me orienta e eu cumpro. Então, quando eu oferto, seja na minha igreja, seja na vida de uma pessoa que tem trabalhado na minha vida, seja na vida de alguém que às vezes eu nem conheço, mas Deus manda eu ofertar. Quantas vezes você oferta lá no semáforo, quando você vê uma família, uma criança, uma pessoa ali pedindo algo para entrar um prato de comida e você dá uma oferta? É uma oferta, isso é uma oferta. Você dá por obrigação? Dá por alegria, você tem que dar por alegria. Não pode ser por dó, por pena, por nada, você tem que dar por alegria. Muitas vezes eu fico triste quando eu saio de casa e não preparo, porque eu gosto de preparar uma oferta para ter no carro. Seja ela um alimento, seja ela um pacote de bolacha, seja o que for. Eu entrei no carro da minha filha, tinha um monte de bolacha assim no console do carro, eu perguntei, nossa, você está com fome? Ela falou, não, mãe, isso daí é para ofertar no semáforo quando a gente encontra criança com fome. Ai, gente, aquilo me emocionou. Eu falo, Jesus, como é bom a gente ensinar, né? Porque eles aprendem. Né? Então, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre fiz. E fico triste quando eu saio correndo e esqueço. Esqueço de botar umas notas ali no console, ou às vezes uns pacotes de bolacha, para estar realmente ofertando, né? Porque isso traz alegria. E graças a Deus que meu esposo também é assim, né? Quando está frio, hoje a gente tem direcionado, focado mais lá no paraíso, né? Mas antes, quando a gente não fazia esse trabalho lá, colocava no carro, encontrava alguém na rua, um pedinte, alguém que precisava de uma blusa, um cobertor, já estava ali, já entregava. Sabe? Essa questão da preparação da oferta, você sentir no coração, todas as vezes que você vai arrumar seu guarda-roupa, você fala, não, isso aqui não me serve mais, isso aqui eu não uso mais, isso aqui está em bom estado, alguém pode fazer proveito disso, e você orar ao Senhor, Senhor, onde que eu direciono? Para quem que eu dou? E o Espírito Santo vai te direcionar. O Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração para quem você deve doar aquela roupa que você não usa mais, aquela roupa que está sobrando ali no guarda-roupa. E vai ser bênção na sua vida. Muitas vezes, amadas, eu vou fazer compras, eu vou olhar no meu armário o que está precisando, e eu vejo que tem alguma coisa lá que eu comprei, que eu não usei, que já está perto até de estragar, e eu não vou usar para aqueles dias, não, isso aqui eu tenho que doar. Eu tenho que doar isso aqui. Eu não vou deixar estragar no meu armário, jogar fora. É uma oferta. Muitas vezes eu vejo uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu posso, quando eu for fazer minhas compras, eu posso comprar um pacote de arroz a mais, eu posso comprar um pacote de feijão a mais. Às vezes eu não tenho condições de comprar um sacolão inteiro, mas eu posso, pelo menos um arroz, feijão, um pacote de sal, um litro de óleo. Posso dar pelo menos o básico. Porque se aquela pessoa conseguir comprar um ovo para fritar, para cozinhar, ela já tem uma refeição para ela, para sua família. Isso é oferta, isso é preparar a oferta, isso é você pensar, falar, não, eu preciso, né? Eu vou fazer a minha compra, eu não posso, a minha gratidão é poder comprar para mim e poder ofertar alguma coisa para alguém, por mais que seja uma única coisa. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar na minha oferta. Eu tenho que ofertar. Mas eu jejuei.
né? A gente tem lá Isaías 58 que nos ensina que todas as vezes que nós jejuamos, nós precisamos ofertar o alimento que nós não comemos para alguém. Não necessariamente alguém que esteja passando fome ou necessidade, mas eu preciso entregar. E essa entrega tem que ser orada também, Senhor, para quem que eu vou doar o meu alimento, não é, ingerido durante o meu jejum. Muitas vezes eu já mostrei para vocês aqui. Eu gosto muito de quando eu vou tem um dia na semana que eu tiro para mim preparar um pão, um bolo, uma rosca, eu gosto de cozinhar. E todas as vezes que eu faço isso, eu já preparo algo a mais para os meninos que recolhem o lixo aqui na rua da minha casa. Pelo menos uma vez na semana, uma vez na quinzena, eu gosto de fazer isso. Às vezes eu faço uma pizza, às vezes eu faço um bolo, às vezes eu faço um pão, às vezes eu faço uma rosca, alguma coisa. E dependendo se eu ainda tenho mais, às vezes eu oferto aquilo e falo, ó, tem aqui um dinheirinho para comprar o refrigerante ali no bar da esquina, parar um pouquinho, lanchar. Nossa, eles são felizes demais. Eles ficam felizes. Agora, você sabe que eu fico mais feliz do que eles? Mais feliz. Isso alegra o meu coração, né? De dedicar um tempo. Não é só o valor de fazer um bolo é muito pequeno, mas é aquele tempo, aquele carinho de você fazer, de você entregar, embalar, entregar, e saber que vai saciar a fome de alguém que está ali trabalhando duro, né? Às vezes tem alguns vizinhos meus que reclamam, o lixeiro furou meu lixo, eu deixei tal coisa ali, o lixeiro não levou. Aqui em casa eles nunca deixam nada, nunca. O que tem lá na cestinha de lixo é levado, independente se é o dia que eu dei o lanche ou não, porque eles sabem, sempre a gente tem algo do coração para entregar, sempre. Isso é maravilhoso. E eles nunca pedem. Em casa eles nunca pedem, porque eles sabem que quando tem vai ser ofertado. Então, isso é fazer a preparação da oferta, né? A preparação da oferta. Nós temos um ministério, e eu já falei para vocês, que nós trabalhamos há 12 anos. Um ministério interdenominacional, não é uma igreja, são mulheres que se dedicam as suas vidas para orarem por outras pessoas. E nós entregamos Bíblias, sacolão, roupa, às vezes é necessário a gente ajudar alguém a pagar uma conta de água, uma conta de luz. E esse ministério ele é sustentado por ofertas. Mas nós não saímos por aí pedindo oferta para todo mundo. Não. Quando tem uma necessidade, a gente chama os amigos, os irmãos. Ó, oh, tem alguém doente, tem alguém passando fome, tem alguém passando frio, o que que você pode ajudar? Nós nos reunimos. E quando nós recebemos ofertas nesse ministério, a oferta também não esquenta o caixa, não. Compra-se Bíblia, ajuda missionários que estão em dificuldade, porque a grande maioria dos missionários que estão pelo mundo pregando a palavra estão passando necessidades mesmo. Então, mesmo que a gente tenha pouco, mas a gente ajuda. E o Senhor nunca deixa faltar no caixa do ministério quando a gente precisa ajudar alguém. Todas as vezes que entra um valor, eu já fico esperta assim, ó, para quem que o Espírito Santo vai indicar para a gente ajudar? Quem que está precisando dessa oferta que entregou? Esses dias eu fui pegar numa empresa e o dono da empresa nos deu uma oferta de R$ 200. Antes de nós chegarmos em casa, a oferta já tinha acabado. Por quê? Porque a gente precisava comprar medicamento para uns meninos que estavam doentes lá no Paraíso, precisavam de remédio para febre, para gripe, para tosse, o outro estava com uma unha inflamada lá, precisava de uma pomadinha. Então, desses 200, 182 foi na farmácia. Aí eu falei, bom, agora tem que entrar ainda aqui para entregar o dízimo no domingo. Entendeu? Então, muitas vezes o Senhor coloca na sua mão, mas não é para você. O Senhor coloca na sua mão para você entregar para quem necessita. O Senhor faz de nós, muitas vezes, uma ponte. Ah, pastora, então toda oferta que eu ganhar eu tenho que entregar? Não. Se a necessidade é sua, se Deus deu para você, é seu. O ano passado, no meu aniversário, as irmãs me deram um monte de presentes, mas me deram um valor em dinheiro para eu comprar o que eu quisesse para mim. E eu ia dar uma oferta, e o Senhor falou: não, essa oferta é sua. Então, eu só tirei meu dízimo.
comprei vestido, comprei sapato, nossa, fiquei toda cheia, né. Sobrou até para pagar um pacote de unha. Foi maravilhoso. Então, muitas vezes Deus coloca na sua mão é para você, mas às vezes Deus coloca na sua mão e não é para você, é para você repassar, você se torna uma ponte daquela oferta. Mas nós precisamos ofertar com alegria. Nós precisamos ter alegria em ofertar, ter alegria em abençoar. Eu costumo dizer que eu oro para Deus não fazer de mim sempre uma mulher abençoada. Não, eu quero ser uma mulher abençoadora. Porque abençoado é aquele que tem para si, mas o abençoador é aquele que tem para si e que vai sobejar para abençoar a vida de outros. Então, minha irmã, o caminho, o segredo da prosperidade é eu cumprir a ordenança do dízimo e é eu ter alegria na minha oferta. E a minha oferta não pode ser uma barganha. A minha oferta tem que ser fruto de uma oração, onde o Senhor é que requer de mim o que eu vou ofertar, o valor que eu vou ofertar e para quem eu vou ofertar. Qual que é a terra que eu vou semear a minha oferta. Amém? Eu espero isso ter ajudado você a descobrir o caminho da sua prosperidade, da sua graça, para que você possa transformada numa mulher empoderada, ou seja, uma mulher sábia, obediente e santa para cumprir os princípios e os desígnios do Senhor. Amém? Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.